O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, tá? O que é um transtorno de neurodesenvolvimento? Transtorno de neurodesenvolvimento significa que indivíduos que sofrem do TDAH, eles têm um atraso. Muito cuidado ao utilizar a palavra atraso, tá? Eu não estou dizendo que é um atraso de retardamento, é um atraso no desenvolvimento, tá? De algumas coisas que acontecem no nosso cérebro. Eu vou explicar cada uma delas aqui. Por exemplo, você perguntou se é genético. Sim, tem um componente genético. Tanto que se você tem TDAH, as chances de você ter um filho com transtorno, elas variam ali entre 40% a 55%. Pô, eu tenho TDAH, o meu filho vai ter TDAH? Não necessariamente. Mas isso aumenta a possibilidade dele ter em 40% a 55%. Beleza? Então é um transtorno hereditário, que passa de pai para filho, é genético, ou seja, acontece nos genes, e é um transtorno neurológico, que acontece no cérebro. Então, TDAH, as três coisas que a gente pode falar é neurológico, genético e hereditário. Beleza? E com certeza, isso é um ponto, tá? Ah, o meio faz eu desenvolver TDAH? Não. O ambiente não faz você desenvolver TDAH. Para que você tenha TDAH, você tem que cumprir essas três coisas que eu falei. Porém, o meio, sem dúvida nenhuma, ele vai potencializar os sintomas, tá? E as características que o transtorno traz. Se eu for levar em consideração o indivíduo que tem o transtorno, tem TDAH, né? Duas crianças. Vamos pegar duas crianças. Uma criança, o pai e a mãe, eles têm uma rotina certinho, uma alimentação adequada, né? Desde a infância, ele é aquela criança que o pai colocou para dormir no horário certinho, criou hábitos com aquela criança, tem um ambiente que propiciava o desenvolvimento, a criatividade. Obviamente, essa criança, ela vai ser uma criança em que os sintomas do transtorno, eles vão aparecer de uma maneira muito menos intensa do que uma outra criança que está num ambiente caótico, um ambiente com trauma, né? Um ambiente com diversas coisas que vai influenciar ainda mais para que os sintomas apareçam de uma maneira mais acentuada, tá? Então, aquela velha história, não tem como a gente tirar o meio. Como que eu vou tirar o meio do cerne de qualquer conversa? Não tem como. O meio, ele vai influenciar diretamente o indivíduo que tem TDAH. Até porque eu não gosto desse nome, transtorno de déficit de atenção, porque é um nome que não fala nada sobre transtorno. Ah, TDAH, porra, mas e aí? Ah, ele só tem déficit de atenção. Isso banaliza um transtorno que é sério, um transtorno que envolve coisas muito além apenas do que déficit de atenção, porque a gente vai falar que hoje não é só déficit de atenção, muito pelo contrário. A gente tem atenção em muita coisa. Eu tô aqui agora, minha visão periférica tá vendo nosso amigo ali com o celular, e a minha vontade é responder e já olhar pra ele. Aí eu já bati aqui agora no microfone, tô brigando não, tá? Só meu jeito de falar. E aí a minha vontade é já olhar. Então, tipo assim, o TDAH, na realidade, não é um déficit de atenção. A atenção a gente tem em tudo ao mesmo tempo, né? E a gente super atenção. É uma super... Só que no mundo de hoje, isso é prejudicial pra caramba. Vamos falar de uma forma mais científica, né? Tem uma parte no nosso cérebro que é o tálamo, e que ele vai selecionando as informações que ele vai mandar, né? Pra gente... São duas coisas apenas que a gente tá bom o som aí antes. Ó, como é que a mente vai e volta. Eu peguei Acho que tá assim, tá assim. Tá bom aí, ô Fernando? Tá bom. Nós temos uma parte no cérebro, são duas coisas que a gente tem controle. Só duas coisas nós temos controle. Nós temos controle da atenção e nós temos controle do comportamento. Só isso. O restante a gente não tem controle, tá? Quando a gente fala de TDAH, essa história da atenção, existem dois tipos de atenção. Que é aquela atenção contínua, estou estudando algo, tá? Isso é uma atenção continuada. Eu estou ali colocando muita energia no processo de estar estudando algo, de estar adquirindo aquele conhecimento. E tem aquela atenção segmentada, né? Que eu tô aqui estudando, aí de repente eu coloco minha atenção em outro lugar. Coloco em outro lugar. Coloco em outro lugar. Isso todo ser humano consegue fazer, né? E quem regula esse tipo de coisa, por exemplo, é uma parte do nosso cérebro que chama tálamo, né? Se eu for falar pra você aqui agora, pra você prestar atenção na ponta do teu pé, sua atenção vai pra lá. Isso é uma coisa que acontece com as pessoas qualquer pessoa. Ou a treta do TDAH é que eu não preciso falar pra tu tá sentindo aquela coisinha na camisa. Quem já sentiu aquilo? Tá aqui, você começa ali, ó. Ou aqui no lado, assim, né? Isso, olha lá, você começa... Mano, tá do nada. Eu sou o tipo de cara, velho, que quando alguma coisa me incomoda, eu não consigo não responder aquilo. E aí tá a primeira característica, é falta de atenção. Onde que é a falta de atenção? Tem que ser mais específico, mano. Sabe por quê? Porque ansiedade traz falta de atenção. Depressão, transtorno bipolar,
ambiente errado. Então, quando a galera fala falta de atenção, cara, é muito vago. Qual seria o nome bom? Aí que tá o ponto. A falta de atenção do TDAH, ela é diferente de todas as outras em qualquer coisa. Como assim, Simon? Porque a falta de atenção do TDAH, ela é uma falta de atenção. Eu gosto de falar que o TDAH, na realidade, é um transtorno de intenção e performance. Como assim, Simon? Como assim? Vamos lá, vai amarrando as ideias que vocês vão me acompanhar. A falta de atenção do TDAH, olha que coisa louca. Ela não é quando a gente fala, o cara que tá ansioso e ele está desatento, o que acontece com essa desatenção do cara que tá ansioso? Ele tá pensando, ansiedade é... O que é ansiedade, né? Ansiedade, vamos amarrar as ideias, tá? Ansiedade é natural, todo mundo tem ansiedade. O transtorno de ansiedade que é treta, né? Então, quando você tá ansioso, geralmente é por quê? Por coisas, pessoas, lugares e situações. Então, é alguma coisa que você tem que fazer, alguma pessoa uma ex-namorada te causa um incômodo, não é? Alguma coisa que você não resolveu. A ansiedade, ela acontece na gente pra alertar de que você tem que entrar em movimento e resolver alguma treta tua. Um motivador, na verdade. Isso, então a falta de atenção da ansiedade, por exemplo, é uma falta de atenção de você estar toda hora. Cara, eu tô aqui, mas puxa vida, eu tinha que estar fazendo aquela coisa. Então, você não tem como estar aqui nessa conversa comigo se você estiver pensando em um monte de coisa que você tem que fazer, né? Então, qual que é a falta de atenção do TDAH? É você estar aqui e você não tá pensando na coisa que você tem que fazer. Você tá respondendo a um estímulo que tá lá. Você tá sentindo uma necessidade, tem um negócio me incomodando. É uma inquietação. Isso que gera essa falta de atenção. O cara, ele não consegue estar presente pra continuar numa sequência a atividade que ele tá fazendo. Mas aí o problema também é que o cara entra num círculo vicioso ali absurdo, né? Porque tu não faz uma coisa, Isso. Porque tu não consegue, e daí ela vira um problema no futuro e tu não faz outra. Aí que a gente vai entrar no cerne que eu quero falar com vocês, da grande treta do TDAH, né? Do porquê não ser só desatenção, né? Porque, vamos pensar, quando a gente fala de falta de atenção, existem três componentes para ajudar vocês a entender, a galera que assiste a gente a entender, que são os componentes que definem qual é a falta de atenção do TDAH. Quais são esses componentes? O primeiro componente são as três grandes falhas do TDAH. É isso pra mim que define o que é o transtorno, tá? A primeira grande falha do TDAH é a falha na inibição. O que é essa falha? Falha no controle inibitório, que eu chamo. É o indivíduo que, por exemplo, tô aqui com vocês, né? E aí, eu tô inquieto, certo? Aí eu não consigo inibir o meu comportamento de, ficar batendo a mão. Ou então ficar batendo o meu pé. Isso é uma falha no controle inibitório. Ficar batendo a mão aqui assim é um comportamento inadequado pra quem quer ter uma conversa no podcast. E aí o indivíduo com TDAH, ele nem percebe, mas ele tá lá assim, ó. Aí você fala, porra, meu, mas e aí, velho? Fica quieto aí, caramba. Ele não percebeu isso. Ele não tem o controle pra inibir aquele comportamento naquela situação. Né? Vamos pegar outro. O cara, você falou um negócio pra mim que eu não gostei. Na hora eu respondo e eu esqueço que eu não esqueço, né? Estou desatento em relação ao ambiente que eu tô e eu já solto um negócio pra você, já respondo. Eu não consigo inibir aquele comportamento. Pode ser até confundido com uma impulsividade, de certa Aí que forma. tá. A falha no controle inibitório, ela é causada justamente por dois fatores, que é a impulsividade e a hiperatividade. Quando você se vira um adulto, aqui que tá o detalhe. Olha a diferença, né? Quando você começa a explicar o transtorno, você começa a entender que é totalmente diferente dos outros. A hiperatividade na criança é tamborilar a mão, tamborilar o pé, subir na mesa, né? O adulto, ele não vou subir nessa mesa aqui, se bem que quando falo do Simon é um pouquinho arriscado. Mas eu não vou subir na mesa aqui, calma. Não vou fazer isso, tá? Agora, essa hiperatividade, ela se transforma numa hiperatividade mental. Então, tu tá aqui comigo, ao mesmo tempo que você tá pensando aqui, certo? A tua mente, ela tá seguinte, sabe o que ela tá fazendo? Ela tá pensando em alguma outra possibilidade pro próximo podcast que vai ter. E aí você vai ver esse terno azul, você vai falar assim, caraca, mas esse azul incomoda o meu olho. E ao mesmo tempo alguma coisa, a luz tem... Olha quanta coisa. Por isso que eu tô de boné. E você tá entendendo? Mais perto. Você tá entendendo? Então, tipo assim, olha isso. Numa mesma linha, num mesmo momento,
tu captou diversas coisas, pensou em diversas coisas e, porra, tu não tá pensando na conta que você tem que pagar amanhã exatamente, né? É diferente. Então isso, você falou, cadê o fermento? Ele não tá aqui comigo, né? Então a falta de atenção do TDAH, ela precisa ser mais esmiuçada pra galera não olhar e achar que todo mundo tem TDAH. Não é todo mundo que tem TDAH. Então a primeira grande falha do TDAH, que explica essa falta de atenção, e aqui tá um ponto muito importante, a única coisa que caracteriza todas as pessoas que têm um transtorno é a desatenção. Então por isso que a gente tem que ser muito específico no que é a desatenção do TDAH. Mas assim, dentro do TDAH tem todo, tipo, um pode ser mais outro, assim, tipo, varia muito, até a intensidade. Vou falar sobre isso. Entendi. Guarda essa ideia. Tá. Porque olha só, essa história de guardar a ideia, por exemplo, o que eu faço quando eu guardo essa ideia? Isso é uma dificuldade do TDAH. Tu tá controlando o que tu não tem. E mais do que isso, que é o eu tô comportamento. pegando essa ideia e tô colocando numa caixinha aqui, ó. Essa questão de eu pegar essa ideia e colocar numa caixinha faz parte de um conjunto de habilidades que o nosso cérebro tem, que chamam funções executivas. Então, essa coisa de eu jogar a ideia aqui, dar uma volta, pegar essa ideia de novo, amarrar com outra, né, pra trazer numa sequência lógica, faz parte de um conjunto de habilidades do cérebro, que chamam funções executivas, que no TDAH é falho. O que o TDAH ele faz? Pesquisas mostram que o cérebro do indivíduo que tem TDAH tem uma diminuição de tamanho de 3 a 5% em relação a pessoas que não têm o transtorno. Além disso, por que é um transtorno de neurodesenvolvimento? Por que é um atraso que eu falei? Porque a gente tem um delay na formação do cérebro. O cérebro, ele atinge o seu grau de maturidade, geralmente aos 21 anos de idade, tá? Os indivíduos que têm TDAH, eles podem ter um delay de até 6 anos na formação, ou seja, você viu aquela pessoa que você fala, porra, mas ele tem 22 anos, parece que tem 16? A gente. Exato, né? Eu na vida, porra, eu tenho 28, agora que o meu cérebro tá ficando maduro, você tá entendendo? Caralho, Eu falo isso na velho. brincadeira, mas isso é muito sério. Então pensa comigo, por que uma criança fala o que pensa? Porque a criança não tem o córtex pré-frontal formado. Cara, eu nunca tinha. Calma, eu não superei ainda essa porra que você falou. Nunca tinha ouvido isso aí, cara. Isso é verdade. Pô, mas já falaram. Já falaram? Já. Esqueceram. Mas eu tava com a mente em outro lugar. Eu tava com a Isso, boa, moleque. Você aprendeu, entendeu? É isso. Então, o que acontece? velho. A formação do cérebro do indivíduo que tem um transtorno, ele ocorre um atraso. Essa palavra atraso, pessoal, não quer dizer que o TDAH é mais burro. Não quer dizer que ele é... Não. Ele só demora mais. Ele demora a ter esse grau de maturidade do cérebro. Ele é mais Pro cérebro, imaturo. Pode ser... gente, um músculo, né? Qualquer coisa do nosso corpo vai se desenvolvendo até se tornar maduro, até chegar no ponto final dele, né? Tá. Menos a nossa personalidade. Nossa personalidade a gente vai desenvolvendo ela até morrer e tem gente que morre e não desenvolve nada, né? Mas assim, personalidade, criar maturidade. Quando o papo é personalidade, a gente vai falar sobre isso aqui. É um processo contínuo. Mas quando fala da formação do cérebro, tem esse delay de até 6 anos. Tá. Então pense comigo. Só uma coisa, tem o delay que, então, na verdade, tu só Pode tá... chegar até 6 anos, tá? Não seja uma entendi. regra pra todos. Mas assim, do que tu falou ali do tamanho ser menor, é algo que tu recupera também? Ou Não. daí Isso aí é o que acontece no indivíduo que tem TDAH. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal. Tamo junto.